Presidente, permita-me que lhe diga que a minha intervenção não teve nada de excessivo. O Sr. Primeiro-Ministro é que dá sinais de falta de sentido de humor, mas enfim, é um episódio passageiro. Sr. Primeiro-Ministro, deduzo das suas palavras que, se o Conselho de Administração é para continuar e o Ministro também, o que o senhor propõe é que a situação se continue a afundar. É isso que o senhor propõe. Ficamos todos claros, o que se passa no Hospital de São João vai continuar e vai todos os dias piorar. É essa a sua solução. Senhor Primeiro-Ministro, hoje ao longo da manhã, vários senhores deputados e o próprio senhor Primeiro-Ministro falou da forma como o Governo vai aplicar o acórdão do Tribunal Constitucional. Já todos percebemos que o Governo aceita, convive com naturalidade, com um tratamento discriminatório, diferente, desigual, entre aquilo que é igual entre trabalhadores que exercem a sua função na administração pública. Mas há mais desigualdades para além daquelas que já foram aqui discutidas, nomeadamente as relativas à forma de pagamento dos subsídios. Eu peço-lhe a sua atenção para uma carta que queria ler-lhe e que queria que o Sr. Primeiro-Ministro comentasse. Esta carta é da autoria do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve. Esta carta é relativa ao processamento do vencimento do mês de junho. E a carta diz o seguinte, e peço então a sua atenção. Serve a presente para informar todos os trabalhadores que o vencimento pago no mês de junho ainda não vai refletir o teor do acórdão do Tribunal Constitucional no que concerne à inconstitucionalidade da taxa de redução remuneratória, na medida em que a instituição, o Hospital do Algarve, não dispõe de fundos disponíveis para o efeito. Assim que for possível, regularizaremos os vencimentos com efeitos a junho, pedimos a vossa melhor compreensão. Sr. Primeiro-Ministro, não me vai dizer que isto é natural, legítimo, aceitável, compreensível, legal sequer na administração pública. Um governo que se vangloria de uma gestão da dívida que lhe permite ter uma almofada financeira, como dizem, para assumir todos os compromissos financeiros, eu pergunto-lhe, o que é que o senhor vai fazer para que todos os trabalhadores da administração pública recebam em junho o seu salário de acordo com a decisão e o acórdão do Tribunal Constitucional? Senhor Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder. Obrigado, Sra. Presidente. Senhor Deputado, procurarei o meu melhor sentido de humor para responder à sua questão. Nós procuramos aclarar junto do Tribunal Constitucional os termos em que a reposição do subsídio de férias e, no caso de outros trabalhadores que estão, sobretudo no setor empresarial do Estado, o problema que se assimila quer ao subsídio de férias, quer ao de Natal, mas nem por isso deixamos de dizer a todos os serviços que, em função das suas disponibilidades, pudessem pagar da forma que considerassem mais benéfica para os funcionários. Uns poderiam fazê-lo, estar em condições de o fazer imediatamente, outros não. A Sra. Ministra das Finanças aludiu a isso diretamente. Esse caso, que o Sr. Deputado aqui citou, parece ser claramente um desses casos. Quer dizer, os serviços pedem para o Orçamento, a Direção-Geral do Orçamento, com antecipação, o pedido de verba de fundos disponíveis para poderem fazer o processamento salarial e fazem normalmente, quando começam a fazer o processamento salarial, logo no início do mês, fazem esse pedido de libertação de fundos ainda antes do final do mês, o que significa que houve muitos casos de serviços que já tinham pedido a libertação de fundos para fazer o processamento salarial, quando, entretanto, apareceu o acórdão do Tribunal Constitucional. E, portanto, não é uma questão de vontade, ou de boa vontade, ou de má vontade, Sr. Deputado. É uma questão de saber se estamos, de facto, em condições ou não de poder dar logo sequência. Em estando, dá-se. Em função da aclaração, depois logo se vê como é que se corrige para o futuro.
não há condições para fazer esse processamento. Fará no mês imediatamente a seguir, quando houver condições para isso. Sr. Deputado, portanto, o caso que apresenta não é um caso de resiliência, de má vontade, nem da Unidade de Saúde em causa, nem do Ministério das Finanças, nem do Governo. O Governo não tem nenhum problema, mas nenhum mesmo, em dar consequência àquilo que são as decisões do Tribunal Constitucional. Tem-no feito sempre, Sr. Deputado. Agora, temos de o fazer de acordo com a própria lei e de acordo com o que materialmente e naturalmente, e legitimamente, e compreensivelmente, e todos esses adjetivos que o Sr. Deputado aqui trouxe, reflete a situação concreta de cada serviço e de cada circunstância. Finalmente, deixe-me dizer, Sr. Deputado, que o Governo não convive com desigualdades. Não é o Governo que convive com desigualdades, Sr. Deputado. As desigualdades existem. E existem naturalmente, deixe-me dizer, quando ao longo do tempo a jurisprudência constitucional é alterada. É mesmo assim, quando uma sentença de um tribunal declara dali para a frente uma situação nova, quando analisamos o tempo, é evidente que a situação gera sempre desigualdades, desde logo desigualdades com o passado. Mas isso é assim, Sr. Deputado. Nós não podemos simplesmente anular todas as desigualdades. Mas havia algumas que nos preocupavam. Eram, em particular, aquelas que respeitavam regimes diferentes de trabalho, nomeadamente os que estão sujeitos à contratação coletiva, relativamente aos quais o Governo não tem forma de intervir. Ora, quando essas situações ocorreram nos termos dos respectivos contratos de modo diferente do que se passa para o funcionalismo, essas desigualdades irão manter-se. E o Governo não tem nenhuma possibilidade de as corrigir, Sr. Deputado. É nesse sentido que a decisão do Governo de ontem cumpre totalmente aquilo que é a decisão do Tribunal Constitucional, mas se há desigualdades que resultam dessa própria decisão, seria um absurdo que tivesse o Governo de corrigir aquilo Queira que, no concluir, entender... Sr. Primeiro-Ministro. Eu concluo, Sra. Presidente. Aquilo que, no entender do Sr. Deputado, seria assim uma espécie de desigualdade gerada pelo próprio acórdão do Tribunal. Ora, Sr. Deputado, é natural que essas coisas possam ocorrer e a mim não me ocorre culpar o Tribunal Constitucional por estar a violar o princípio da igualdade com o seu próprio acórdão. Portanto, tenho de tomar essa consequência como uma consequência natural. Muito obrigado. Desta vez o Sr. Primeiro-Ministro beneficiou da distração da mesa também. Peço desculpa, Sr. Deputado João Semedo. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, repare bem nas expressões que utiliza. Relativamente a este caso, e todos sabemos, Sr. Primeiro-Ministro, seguramente que não ignora, há centenas de outras situações como aquela que eu relatei, porque há vários organismos da administração pública a invocar a inexistência de fundos disponíveis para pagar os ordenados do mês de junho, como deviam ser pagos. Sr. Primeiro-Ministro, o que é que diz? Que a orientação do Governo é que devem ser pagos nas condições mais benéficas aos funcionários. Ó Sr. Primeiro-Ministro, mas acha que é benéfico para algum trabalhador da administração pública não receber o ordenado de junho a que tem direito? O senhor convive com a naturalidade de passar a haver áreas da administração pública em que há salários em atraso, em que há salários que não são pagos pelo valor que está legalmente contratado? Sr. Primeiro-Ministro, todos nós compreendemos que o acórdão surgiu numa data que pode ser considerada excepcional. Mas sabe uma coisa, Sr. Primeiro-Ministro? Perante uma situação excepcional, um Governo toma medidas excepcionais. E a medida excepcional era proceder às transferências necessárias para que todos os organismos da administração pública dispusessem dos fundos necessários para pagar os salários por inteiro, para pagar os salários sem corte já no mês de junho. O Governo não fez isto, não é por incompetência, Sr. Primeiro-Ministro, é muito pior do que se fosse incompetência. O seu Governo e o Sr. Primeiro-Ministro, juntamente com alguns dirigentes do PSD, andam a semear artificialmente capital de queixa dos trabalhadores da administração pública contra o Tribunal Constitucional para se servirem dos profissionais da administração pública como carne de canhão na guerra que estão a travar contra o Tribunal Constitucional, contra a Constituição e contra os direitos consagrados na Constituição.